Amados, enfim, chegamos no último vídeo do ano, né? O ano está chegando no final. Eu agradeço a todos vocês que apoiaram o canal com seu like, né? Com o seu compartilhamento. Agradeço muito mesmo a cada irmão, a cada pessoa que assistiu, que de alguma forma pode ser edificada com essas palavras, que eu também sou edificado. Desde já te dou um feliz ano novo, né? Um bom final de ano abençoado. Que seja tudo bem com você e com toda a sua família. Você já sentiu a dor de perder algo ou perder alguém? E quando essa dor vem junto com a sensação de que Deus te abandonou? No vídeo de hoje eu queria conversar com você sobre essa sensação que está aí no coração de muitas pessoas e levado elas a abandonar a sua esperança. Olá, meus amados, aqui quem fala é o pastor Cláudio e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, para a sua vida neste momento. Que o Senhor possa te abençoar ricamente. Ouça essa mensagem que certamente Deus vai falar ao teu coração. Neste ano que está se acabando, hoje é o último vídeo do ano, né? E nesse vídeo nós temos o prazer de estar com você aqui para falar desse assunto. Eu quero falar sobre você com esperança. Aonde você tem colocado a sua esperança? No livro de Jó, no capítulo 14, no versículo 7, capítulo 7 em diante, está escrito assim: pelo menos há esperança para a árvore, se for cortada ainda se renovará. E não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, o seu tronco no pó, ao cheiro das águas, brotará e dará ramos como planta nova. Isso está contido no livro de Jó, amados. E Jó está fazendo uma comparação com a sua vida. Você conhece bem a história de Jó. O inimigo, o diabo, estava passeando sobre a terra e viu ali a prosperidade de Jó, e pediu a Deus autorização para que pudesse ser retirado tudo aquilo que Jó possuía, para provar que Jó não servia a um Deus porque ele enchia de abastança. Então o diabo foi, aniquilou os bens de Jó, ali os funcionários de Jó, os filhos de Jó, e ele ficou apenas só, ele e a esposa. Depois, segunda prova, o diabo novamente se apresentou a Deus, pediu permissão para que pudesse ali tocar em Jó, para provar a lealdade, a integridade de Jó. Mais uma vez o Senhor permitiu e o diabo colocou ali chagas no seu corpo. A Bíblia fala que é da planta dos pés até o alto da cabeça. Mesmo assim, Jó manteve-se íntegro. Mas só que o tempo passou, amado. O tempo passou e Jó foi ali se acomodando com aquela situação e ele se frustrou grandemente. Quantas vezes nós já nos colocamos numa posição vulnerável, quando nos tornamos vulneráveis, sensíveis a alguma coisa? Às vezes tem um pensamento de morte que tenta nos rondar e às vezes chega a enfermidade, os problemas aumentam e você pode pensar até que Deus te abandonou. Quando Jó escreveu esta palavra, ele estava em discussão com seus amigos, porque Jó havia sofrido com a perda dos seus filhos, dos seus bens, a ponto de querer se arrepender. Amaldiçoou o dia em que nasceu. Jó ficou profundamente triste com toda aquela situação, a ponto de imaginar que Deus estava sendo duro demais com ele. Quando eu olho para essa situação, meus amados, nós nos colocamos nessa posição. Às vezes nós perdemos algumas coisas, perdemos alguns bens, perdemos saúde. Jó queria apenas ter paz e sossego, porque ele estava muito perturbado pelas adversidades, pelas perdas que teve, e começou a atribuir aquela perda a Deus. Chegaram ali 3 amigos de Jó para consolarem o seu estado. E Jó começa a falar. Jó começou a amaldiçoar ali o dia em que nasceu. Jó pedia a morte. Meus amados, quantas vezes que nós não estamos diante de situações difíceis e nós nos desesperamos, porque nós perdemos a nossa esperança. Quando o homem e a mulher perdem a esperança, eles perdem um grande tesouro que vem da parte de Deus, porque nós precisamos ter esperança. Jó começou a amaldiçoar ali o dia em que nasceu. Os seus amigos estavam ali tentando fortalecê-lo, lembrando dos seus atos, das suas ações, mas nada daquilo estava surtindo efeito. Talvez nós, quando estamos no meio de um grande problema, numa grande adversidade, e quando perdemos a esperança, tudo parece conspirar contra nós. E não é dessa maneira. Deus usa certas situações para que nós possamos ter fé, para que a nossa esperança possa estar em Deus, não na nossa capacidade de solucionar aquele problema, aquela situação. O Senhor tentou mostrar isso a Jó
mas Jó estava angustiado e mergulhado nas suas culpas. Jó não conseguia olhar a ação do poder de Deus naquelas lutas que estavam chegando sobre ele. Jó não entendia que aquilo era uma permissão de Deus para provar Jó. Às vezes as lutas chegam na sua vida, na sua casa e no seu coração, meu amado irmão, minha amada irmã, é para provar a sua fé, para te colocar em condições de receber uma grande bênção, um grande milagre de Deus. As lutas vão chegar, a Bíblia fala que no mundo, Jesus falou isso para nós, que no mundo teríamos aflições, mas que era para nós termos bom ânimo, porque Jesus venceu. Se ele venceu, ele te entrega esta vitória a você. Jó estava mergulhado nas suas culpas, daquilo que havia perdido, tudo aquilo que estava ali sendo acusado. Havia uma grande acusação sobre Jó, de não ter feito a obra de Deus diligentemente. Eu quero trazer essa experiência para nós nos dias de hoje. O que eu consigo ver na experiência de Jó, que Jó se envolveu com seus problemas a ponto de se esquecer que Deus estava no meio dessas aflições, estava suportando as aflições de Jó, estava ali caminhando, guiando Jó por esta caminhada. E Jó, achando que Deus havia o abandonado, porque ele se considerava um homem sem culpa, assim também sem pecado, estava se colocando além do Senhor, estava se colocando como uma pessoa santa, e não podemos confundir a ação de Deus na sua vida com aquilo que Deus quer fazer no futuro. Talvez é necessário passarmos por isso, arcarmos com consequências, mas sabendo que no futuro Deus tem algo preparado para nós. Não se culpe por algo que você fez ou por aquilo que você não fez, mas a partir deste momento, coloque a sua fé em Deus, coloque a sua fé em Jesus, o Filho de Deus, que Ele vai dar um escape, vai te dar a solução, bastando apenas você entender o grande amor de Deus por nós. Bildade orientava a Jó com ações que era necessário que ele pudesse fazer, mas Jó achava que Deus não o ouviria mais, que Deus não estava ouvindo mais o seu clamor. Ele achou que Deus havia se afastado dele. Hoje muitos pensam que Deus também se afastou e que não ouvem mais o seu clamor pelo tamanho do seu pecado, por aquilo que você fez. Mas, meu irmão, eu te falo, assim que nós colocarmos Jesus como intercessor entre nós e o Senhor, a Bíblia fala que o sangue de Jesus lava e nos purifica de todo o pecado. Não há obstáculos. Não coloque obstáculos para a ação de Deus. Não coloque obstáculos para aquilo que Deus quer realizar. Você pode dizer assim, meu irmão, mas a minha esperança encerrou. Vou te dizer também aqui uma história de pessoas que perderam a sua esperança e elas estavam num vale. E lá em Ezequiel 37, a Bíblia fala que eles eram um exército numeroso, mas que foi abatido porque lhe faltou esperança. E por faltar esperança naquilo que viria, eles foram abatidos. Mas pela palavra de Deus, ao orientar o profeta, aquele exército se colocou de pé e o Senhor soprou mais uma vez o Espírito de Deus nas suas narinas e eles estiveram de pé, vivos. Essa é a mensagem que eu quero trazer para você nesse final de ano, essa última mensagem deste ano de 2021. Nessa última mensagem, não perca a sua esperança. Talvez você perdeu alguém da família, talvez há um lugar vazio na sua mesa, nas festas de fim de ano, talvez há um lugar no seu coração que não pode ser tomado por ninguém. Houve este vazio, mas sabe que o Senhor ainda assim trabalha com misericórdia. E você pode se perguntar por que o meu pai se foi, ou minha mãe se foi, ou meus amigos se foram. Não queira perguntar isso para Deus. Apenas entenda que o processo de vida continua. O processo de Deus na sua vida continua. Não vai cessar porque alguém foi retirado. Não se martirize assim. Jó, ele comparou-se a esta árvore, que há esperança para a árvore, porque se ela for cortada, ela ainda se renovará. Não cessarão os seus renovos, e se envelhecer na terra, e a sua raiz morrer, e o seu tronco no pó, ao cheiro das águas, apenas ao cheiro das águas, eles brotarão. Nós precisamos ser como esta árvore, meus amados. Por mais que nosso interior esteja morto, destruído,
e a sua alma esteja ferida, machucada, ao cheiro das águas, destas águas do Espírito de Deus, você será novamente frutífero. Você renovará mais uma vez. O que Jó quer dizer com esse versículo, que para ele não havia mais jeito, mas havia para a árvore. Só que para ele havia sim, para ele houve jeito, quando os seus olhos se abriram, quando houve entendimento daquilo que era necessário ocorrer. Às vezes nós estamos olhando para um ponto fixo, ali fixando o nosso olhar no problema, e se esquecemos que o problema tem uma solução em potencial, tem uma solução e traz também uma oportunidade. Quando nós olhamos só mesmo para o problema, nós temos medo às vezes de enfrentar o problema, nós perdemos grandes oportunidades, porque a solução traz oportunidades e muitas outras coisas se tornam exemplos para nós não errarmos mais naquele ponto, para nós não se esquecermos de como aconteceu daquilo ali. Essa é a palavra que Jó quis trazer. Se para ele não havia jeito, para aquela árvore tem. Essa é a palavra que eu quero trazer para você neste final de ano. Se você acha que o seu problema não tem solução, confie em Deus. Não deixe de orar, não deixe de buscar, porque tudo tem o seu tempo certo. Tudo tem o seu tempo determinado por Deus. Nós não podemos interferir naquilo que está determinado por Deus. O que nós podemos fazer é agir no momento certo, trabalhar na hora certa e buscarmos e clamarmos a Ele no momento oportuno. E essa experiência que Jó nos traz aqui. Nós não vamos entrar no estudo do livro de Jó, isso fica para outra oportunidade, mas nós precisamos entender que os seus amigos lhe mostraram que ele estava se condenando, mas houve um amigo que mostrou ali a vontade de Deus e Deus falou na boca dele e mostrou a Jó tudo aquilo que ele só conhecia por ouvir falar. Às vezes você acha que Deus não te ama mais, e não é verdade. Deus te ama sim. Às vezes você acha que Deus não está te ouvindo mais, que o seu clamor não está sendo atendido, mas na verdade é Deus preparando a solução para cada um de nós, quando nós pedimos e esperamos. Eu sei que é difícil de entender se nós não tivermos fé, mas se você tiver fé, isso está sendo realizado. Creia nisso, que no invisível, tudo aquilo que você precisa está sendo preparado para cada um de nós e preparado para você. Jó achava que era inocente, porque achava que não era merecedor. Jó, se você pudesse dar uma olhada no futuro e visse que no futuro mesmo Deus, Ele se cobriu também de dores e de chagas para nos dar a salvação que Ele participou, e que nós estamos participando. Amados, e como eu sempre falo no final, se você gostou desse vídeo, se inscreva nesse canal, compartilhe ele para que outras pessoas também possam ser alcançadas por essa palavra. Deixe o seu like, deixe também o seu comentário, alguma sugestão para vídeos futuros. E permitindo o Senhor, estaremos entrando no ano de 2022 na presença de Deus. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.